Olá, pessoal. Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Muito bem, continuemos. Daí isso, dando sequência à série, algumas experiências que tive em Dáquila Pesquisas, hoje eu vou relatar quando eu cumpri uma missão na Turquia, certo? Então, muito bem. Dáquila tem alguns núcleos fora do país, certo? E também, às vezes, faz alguma atividade de campo fora do país, que tenha núcleo ou não. Já foram feitos no Egito, na Turquia, em Portugal e por aí, certo? Então, muito bem. Na Turquia já foram feitas duas atividades, e numa delas, na última, eu fui, certo? E o que aconteceu? Foi falado, a gente levou um artefato, certo? A gente tinha que levar um determinado artefato. E chegando lá, nos foi orientado que esse artefato a gente teria que dar para alguém lá na Turquia. Certo? Essa atividade para a entrega do artefato foi na cidade de Dara, certo? O que acontece? O que nos foi explicado? Que um dia anterior, um dia antes da nossa chegada, as divindades estiveram lá, penso eu que por meio de intuição, obviamente, foi falado para alguns moradores, para as pessoas dali da cidade de Dara, que iria chegar um grupo que eles teriam que dar algo para essas pessoas, né? Penso eu que ali eles teriam o sentimento de dar algo para nós, certo? Ali em Dara ia chegar um grupo, uns turistas, e ali eles teriam que dar algo para estas pessoas. Então, por que acontece? Como nós tínhamos que dar esse artefato, mas seria por meio do toma lá, dá cá, certo? Eles dariam algo para nós e nós daríamos o artefato para ele. Essa era a nossa tarefa, essa era a nossa missão em Dáquila. A gente não podia, de jeito nenhum, voltar para casa com esse artefato. Se a gente voltasse para casa com esse artefato, a gente não teria cumprido a tarefa. Tá bom? Então, como aconteceu? Muito bem. Tivemos atividade em algumas cidades da Turquia e depois nos direcionamos para Dara. Chegando lá, como se fosse assim uma praça, estava assim aglomerado, como se fosse assim o local de circulação das crianças que vinham da escola. Então, quando elas viram aquele monte de turista ali, onde o ônibus parou, ali elas permaneceram ali no nosso meio, aquela movimentação, e nós no meio delas. Tá certo? Então, o que aconteceu? Lembrando que a gente tinha a tarefa de entregar o artefato, mas teria que receber algo em troca. Então, eu tive necessidade de ir ao banheiro, certo? E pedir informação para uma criança. Essa criança me orientou, eu fui ao banheiro. Na saída, eu fiquei na dúvida se eu tinha que dar o artefato para ela, porque ela me prestou uma informação, né? Me fez um favor. Eu digo, será se é isso? Está valendo? Mas só que eu resisti, não dei o artefato. Eu e meu amor, nós resolvemos sair andando pela cidade, né? As pessoas ficaram ali naquela movimentação, ali naquela pracinha, e nós resolvemos ir andando pela cidade. E
encontramos um senhor caminhando e pedimos informações sobre algum restaurante, alguma coisa ali, certo? Aí conversamos com ele um pouquinho, perguntou de onde a gente era, aquela coisa toda, e nos informou onde era o restaurante. Só que ele nos acompanhou, quis nos mostrar aonde era, andou conosco até um certo tempo para nos mostrar onde era. E nós achamos ele muito prestativo, pensamos mais uma vez, será se a gente tem que dar o artefato para ele, pois eles nos prestou informação. Mas ficamos ali firmes e não demos o artefato, tá certo? Aí voltamos. Quando nós chegamos lá no meio da movimentação, onde estavam as pessoas, estava ali algumas crianças fazendo algumas coroas de ramo, algumas dimensionais, com essas coroas, e aí nós ficamos assim, algumas pessoas já com artefato, então alguém já tinha dado o artefato para algumas crianças, vimos aquela toda movimentação ali, nós com o nosso artefato, e será se a gente vai embora sem levando o artefato, né? Aí, o que aconteceu? Depois ele nos foi orientado, nós temos que descer e ir para um poço. O poço, a gente tinha que visitar esse poço, é um ponto turístico, né? Onde esse poço foi feito pelos Muril, foi construído pelos Murios. Então, a gente tinha que ir olhar esse poço, visitar esse poço. Muito bem. Descemos, fomos a pé, deixamos o ônibus lá, fomos a pé, descemos a pé. E nisso, o meu amor, ele foi um pouco mais na frente, conversando com um colega nosso dimensional, uma conversa animada, lá, conversando, todo animado, e não estava nem me vendo, e eu um pouco atrás dele, estava um pouco atrás, e ele lá todo animado, entretido na conversa. Então, o que aconteceu? Fui ali andando, né? E de repente, uma garota, uma criança, saiu de trás da parede, era uma casa de esquina, né? E de repente essa garota apareceu na minha frente. Apareceu na minha frente e falou, "What's his name?" Eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu não falo inglês. A gente se comunicou umas coisas ali com esse senhor, com aquela criança e tudo, mas a gente não fala inglês, se virou um pouquinho. Parece-me que lá o inglês é o segundo idioma dele, pois eles conversam com os turistas em inglês, tá bom? E aí, o que acontece? Ela perguntou meu nome, eu respondi Maria. Quando eu respondi Maria, ela respondeu de volta, Maria. Aí eu falei, sim, Maria. Aí ela estava com as mãozinhas para trás. Quando ela estava com as mãozinhas para trás e eu falei Maria, ela respondeu Maria, ela tirou as mãos e me deu uma flor, certo? Quando ela me deu essa flor, aí não prestou não, né? Eu me debulhei em lágrimas de emoção. Fiquei emocionada demais com aquela surpresa, né? Porque além de ter sido uma surpresa, eu estava cumprindo a tarefa, né? Então, ali não teve como, é o que eu sempre digo, quando a coisa tem que ser, você não tem dúvida. Então, ali, quando ela me deu aquela flor, não teve dúvida, era o que tinha que ser, eu tinha que dar o artefato para ela. Então, eu peguei o artefato e na hora que eu fui entregar o artefato para ela, vi um colega atrás e viu aquela cena ali e tirou uma fotografia. Então, nós temos uma foto nossa, na hora que eu entreguei o artefato para ela, foi um momento de muita emoção, ali a gente se abraçou, se beijou e eu entreguei o artefato para ela. Ela me perguntou o significado, para que era, eu expliquei tudo direitinho e ela ficou muito feliz, certo? E ali eu desci emocionada com aquele acontecimento. Chegando lá no poço, aí foi que meu amor encontrou comigo, né? Que chegamos lá, aí ele viu eu chorando, veio saber do que se tratava, porque eu ainda estava chorando, né? Foi uma emoção extraordinária. Aí ele perguntou o que tinha acontecido e eu mostrei a flor para ele. Aí eu falei, eu recebi de uma criança
e já dei meu artefato. Gente, quando eu falei isso, aí não prestou não. Ele não pensou duas vezes, deu meia volta e caiu fora. Acho que ele pensou assim, se eu ficar aqui, eu não vou ter como dar esse artefato, né? E saiu, e eu pensei que ele estava comigo, tinha descido para o poço. Aí eu desci para o poço, voltei. Quando eu voltei, acabei de subir, encontro com ele, com a flor na mão. Eu digo, oxe, o que está acontecendo? Por que você está com minha flor? Ele falou, não é sua flor não. Eu digo, minha flor está aqui, porque a flor era igual. Então, o que aconteceu? Ele me contou, né? Quando ele saiu, eis a surpresa, né? Ele saiu e na mesma casa em que a criança me deu a flor, na mesma casa que a criança morou, tinha uma moça na janela. E essa moça na janela estava numa cadeira de roda. E quando a moça o viu, ela chamou, né? Chamou ele e ele foi até lá e ela deu uma flor para ele. A mesma flor que a garota me deu. Ou seja, nós recebemos uma flor igual, da mesma residência. Pensamos nós, que pela idade da moça e da criança, pensamos nós que poderiam ser irmãs, certo? Então foi isso que aconteceu. Nós achamos lindo demais isso que aconteceu. Então nós cumprimos, assim nós cumprimos a nossa tarefa. Não sei, cada dimensional ali deve ter a sua história, o seu relato, como foi que aconteceu, como que cada um deu o seu artefato. Pode ser que tenha alguém pode ter vindo para casa sem dar o seu artefato, mas foi assim que aconteceu esse cumprimento dessa tarefa. Tá bom? Então, o recadinho que eu deixo hoje é transbordamento. O que quer dizer isso, transbordamento? É quando você for fazer algo, você fazer bem feito, certo? Você fazer além da expectativa, você transbordar. Veja que se a gente tivesse dado a flor para... A flor não, o artefato para o senhor que nos prestou a informação, ali a gente não teria cumprido a tarefa, teria sido uma coisa mais ou menos. E se lá à frente a moça me desse a flor e eu não tivesse mais o artefato, eu iria compreender que eu teria dado o artefato para a pessoa errada. Mas é assim, a gente sabe exatamente como que tem que ser, como que tem que acontecer. Então, o recadinho de hoje é transbordamento, tá bom? Transbordar aquilo que a gente vai fazer, tá bom? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e bom dia!